Volta com você que se liga aqui no LAC Concursos para a gente continuar o nosso processo pedagógico. Pessoal, desta vez a gente está aqui para fazer uma análise toda especial sobre a globalização e também sobre o neoliberalismo. Dois temas que são correlatos, dois temas que estão na agenda do dia, dois temas muito importantes no seu estudo de preparação específica para este concurso. Então a gente vai falar na aula de hoje sobre a globalização. O que vem a ser a globalização? A gente vai tratar basicamente da globalização econômica, mas a gente também vai dar uma ênfase muito especial para a globalização cultural. Vamos começar falando sobre a nossa boa e velha globalização econômica. O que vem a ser então o fenômeno da globalização? Olha, denomina-se globalização o atual estágio do desenvolvimento capitalista. Está aqui uma definição que já nos ajuda a entender o processo de globalização como um todo. É a atual fase de expansão do capitalismo, marcado por um intenso processo de integração. Veja só, processo crescente de integração e não apenas isso, processo também de interdependência entre os países. Veja só, o processo de globalização engloba não apenas o atual estágio, a atual fase do desenvolvimento capitalista, marca também os avanços científicos, tecnológicos, nos meios de transporte, nos meios de comunicação e marca também esse intenso processo de integração entre os países, marcando avanços tecnológicos na logística, bem como na expansão dos sistemas de informação. É por isso que eu acabei de falar para vocês agora há pouco, pessoal, que a globalização assinala esse constante processo de avanço nos meios de comunicação, nos meios de transporte, avanços científicos e tecnológicos também, marcando a economia interdependente e global. Essas são algumas das definições básicas da globalização, que se notabilizou, logicamente, após o fim da chamada Guerra Fria. Você se lembra da nossa aula anterior, onde nós falamos sobre a Guerra Fria, que foi aquele período de oposição entre o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos da América, e o bloco socialista, que tinha à frente a União Soviética. A gente tem agora uma outra fase, a fase do mundo globalizado, que começou lá na década de 90 com a chamada Nova Ordem Mundial. Essa ordem multipolar, marcada por essa integração econômica, por essa expansão, por esses avanços tecnológicos, avanços científicos, que são a característica principal do nosso contexto atual, marcado por essa grande integração entre os países, marcados por grandes transações econômicas, por aumento da produção, aumento do consumo no mundo. O processo de interligação, integração e expansão econômica envolvendo os mais variados países do mundo, com destaque, evidentemente, é claro, a gente tem que sublinhar esse fato, com destaque para os países mais desenvolvidos, aqueles países que apresentam economias mais fortes e mais diversificadas, que vão justamente liderar esse processo conhecido como globalização econômica. Bom, vamos ver então algumas das características principais do processo de globalização econômica. A gente tem, por exemplo, uma explosão do comércio internacional. O que significa isso? Significa que as trocas mundiais de mercadorias e serviços são muito mais intensas.
A gente pode, inclusive, fazer um pequeno adendo aqui, pessoal. Não que a globalização seja um fenômeno essencialmente recente, essencialmente novo. Ele não é. De forma alguma, não é um fenômeno novo. Afinal de contas, a gente pode pegar na própria história momentos em que tivemos essa grande integração econômica. A gente pode olhar, por exemplo, lá para o período da Idade Moderna, com as grandes navegações e os seus primeiros e principais desdobramentos, a gente já tem ali uma primeira etapa de uma certa globalização econômica. Posteriormente, lá no século XVIII, com a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que teve a Inglaterra como seu berço, a gente tem uma outra fase ali de expansão econômica. E aí, no século XX, com o avanço, com a terceira Revolução Industrial e depois o período da Guerra Fria, a gente tem uma expansão maior desse fenômeno que vai ter o seu ápice pós-Guerra Fria, com a chamada nova ordem internacional. A gente tem, então, essa explosão do comércio internacional com trocas mundiais de mercadorias e serviços, o surgimento do GATT, lá nos anos 50 do século passado. Depois, já em finais do século XX, surge a OMC, Organização Mundial do Comércio, período marcado aqui por uma grande expansão do mercado interno nos países em desenvolvimento, com o avanço tecnológico marcado por grandes progressos na área dos transportes e também nas áreas relacionadas com as comunicações. Vamos pegar um exemplo mais fácil de ser entendido nesse processo. Olha aí a internet, pessoal. A internet promovendo esses grandes avanços aí no campo das comunicações, estreitando aí a distância, tornando o mundo menor ainda, um lugar menor ainda, facilitando a comunicação entre pontos diferenciados do planeta. E uma outra característica ainda muito importante do processo de globalização, dentro do ponto de vista econômico, sem dúvida alguma, é o surgimento e o fortalecimento dos blocos econômicos. Veja bem, uma característica fundamental aqui desse processo de globalização econômica, o surgimento dos chamados blocos econômicos, pessoal. A gente pode mencionar como esses blocos importantes do mundo atual, o NAFTA, o North American Free Trade Agreement, ou Acordo Norte-Americano para o Livre Comércio, como Estados Unidos, Canadá e o México. A gente pode citar também o Mercosul, aqui na América do Sul, a União Europeia, é isso também, a União Europeia, o Bloco do Pacífico, entre outros blocos econômicos importantes. Então, esta é uma característica fundamental do processo de globalização econômico, o surgimento de blocos supranacionais, os chamados blocos econômicos. Outra característica é a internacionalização da produção, com o desenvolvimento, com a expansão das ditas empresas transnacionais, aumentando ainda mais a produção, assim como o consumo mundial de produtos, pessoal. Olha só que coisa. Ao mesmo tempo em que essas empresas transnacionais implantavam-se em vários países, muitas vezes se aproveitando da mão de obra barata ou da matéria-prima barata, nós temos também uma expansão, podemos dizer aí, uma padronização do consumo mundial. O consumismo é um desdobramento importante desse processo de globalização econômica. Expansão da produção industrial em alguns países em desenvolvimento. A gente pode citar, por exemplo, os países do grupo chamado de tigres asiáticos. Nós podemos citar a expansão econômica da China, muitas empresas transnacionais
que instalavam a sua área de produção em países onde a mão de obra era extremamente barata e onde os recursos, as matérias-primas também apresentavam preços mais favoráveis a essa produção, uma produção mais barata, um barateamento do custo da produção é também uma característica da globalização econômica. Aí está a busca pelo barateamento da produção. Temos ainda como característica da globalização o aumento do fluxo de capitais, pessoal, com essas empresas transnacionais mandando esses produtos a serem consumidos em grande parte do mundo. Um exemplo aí são os fast food, que se proliferaram pelo planeta. O McDonald's é um exemplo disso, que promoveu inclusive uma padronização desse consumo em escala global. Perfeito? Olha só, esse fluxo de capitais girando muito mais rápido no mundo, as bolsas de valores interligadas, o capital sendo muito mais volátil, dando inclusive margem para a ação do chamado capital especulativo. Não é à toa, pessoal, que as crises econômicas dos últimos anos acabaram se tornando crises globais. A exemplo do que foi aí a crise de 2008, com a bolha imobiliária que começou nos Estados Unidos e acabou atingindo grande parte dos países do mundo por causa dessa interdependência econômica muito grande que existe entre os países e essa circulação muito maior do capital pelas mais variadas bolsas de valores pelo mundo, por causa, evidentemente, dos avanços das telecomunicações. Com o avanço da internet, o capital passou a girar muito mais rápido pelo mundo. Perfeito? Então a gente tem que entender esse processo, que é uma globalização econômica que acabou levando, sinceramente, a uma globalização cultural. Olha só como as coisas estão interligadas. O avanço na tecnologia, nos meios de comunicação, promoveu essa expansão da produção em escala global, que é a chamada globalização econômica. Por sua vez, essa globalização econômica acabou levando a uma globalização cultural, com a padronização da produção de produtos, com a padronização do consumo também, pessoal. O consumo entre vários países do mundo acabaram tendo uma característica levada à generalização, ou seja, à padronização desse consumo também. E olha só outra característica que a gente pode colocar aqui como fazendo parte decisivamente desse processo de globalização cultural, que é justamente a proliferação das chamadas redes sociais. Você tem aí o Facebook, o Twitter e outras tantas mídias sociais que hoje fazem parte da vida, não apenas das pessoas, mas também das empresas que atuam nessas chamadas mídias sociais, promovendo então essa interligação também entre as pessoas no mundo. Então você percebe que a globalização econômica acabou invariavelmente levando também a uma globalização do ponto de vista cultural. Quais seriam então os benefícios desse processo de grande expansão da produção capitalista, de maior circulação aí do capital pelo mundo, nas mais variadas bolsas de valores mundo afora, dessa padronização cultural? Tem benefícios e tem malefícios. A gente tem que colocar na balança esses dois aspectos. A gente tem que olhar quais são os pontos positivos da globalização, e eles existem, e quais são os pontos desfavoráveis,
Quais são os pontos negativos? Infelizmente, eles também existem. Vamos começar fazendo uma análise dos benefícios do processo de globalização. A gente tem, por exemplo, o avanço nos transportes e nas comunicações. Bom, claro que o desenvolvimento dos meios de transporte, o desenvolvimento dos meios de comunicação, claro, isso foram fatores muito importantes, encurtando as distâncias e ajudando, trazendo benefícios à vida das pessoas. Tudo bem que é de um número reduzido de pessoas que têm acesso a essa globalização de forma mais intensa. Mas, inegavelmente, a globalização trouxe avanço nos transportes e também nas comunicações. A globalização também contribuiu para importantes conhecimentos científicos, descobertas científicas, avanços, por exemplo, na medicina, pessoal. Pesquisas cada vez mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso online, ponto a ponto digital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Ah, já ia esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula? Então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá.